Estamos dando início ao terceiro módulo do curso, Orientações sobre o valor nutritivo de alimentos e higiene para o enfrentamento da Covid-19. Neste último e terceiro módulo, falaremos sobre o tema Educação e Convivência em tempos de pandemia. Neste terceiro módulo, contaremos com 3 aulas, além dos materiais complementares, dos questionários de avaliação e também dos vídeos que estaremos disponibilizando como material extra na nossa plataforma. Na primeira aula deste módulo, abordaremos o tema Alimentação e Comensalidade durante a pandemia, transformações e oportunidades. Mas antes de iniciar a aula, gostaríamos de lembrar que a qualquer momento você pode pausar o vídeo e reler a informação. Lembramos também que as aulas são disponibilizadas em material PDF, um dia após o lançamento da videoaula. Devemos iniciar essa aula falando sobre o que é comensalidade. Esta que é uma dimensão humana fundamental. É um conceito que nos remete à nossa ancestralidade, quando os hominídeos dividiam a carne da caça ao redor do fogo. O domínio do fogo também permitiu a transformação do alimento cru para o cozido, dando origem à cozinha. Assim, o ato culinário é uma atividade humana por excelência. É o gesto que transforma o produto da natureza em algo profundamente diverso. E esse simples ato de cozinhar significou um grande salto para a humanidade, representando a passagem do homem da sua condição biológica natural para a condição sociocultural. Trata-se de um ato social, com compartilhamento de tarefas, troca e reciprocidade. A comensalidade representa uma característica essencial humana, de interagir e integrar-se em sociedade. Em outras palavras, significa a partilha, a comunhão e o comer coletivamente. E a partir do conceito de comensalidade, vamos adentrar nas suas evoluções ao longo dos tempos, onde a comensalidade contemporânea fez emergir uma nova ordem alimentar, com novos comensais e novas práticas. O comensal contemporâneo é o indivíduo mais autônomo em suas escolhas, substituindo cada vez mais o seu comportamento alimentar social por condutas individuais, ou seja, com menos formalidades e normas sociais. Hoje, o comensal tem maior liberdade de escolha e maior poder de decisão em relação à sua alimentação. Ele pode se alimentar de várias formas, sozinho ou acompanhado, a qualquer hora do dia, no trabalho, na academia ou até mesmo na rua. Pode, portanto, eleger preferências frente a uma variedade de opções em diferentes lugares. Atualmente, em boa parte das culturas, a alimentação das famílias já se modificou. O tempo dedicado às famílias passou a ser cada vez menor. Omitimos refeições e preparações. As horas para realizar as refeições são irregulares. Come-se depressa e em frente à televisão ou à tela do celular. Assim, podemos dizer que a alimentação não mais estrutura o tempo, mas o tempo estrutura a alimentação, sobretudo o tempo do trabalho. Mediante a nova valorização do tempo e das pressões sociais e do trabalho, aumenta o recurso das refeições rápidas, fora do domicílio e em restaurantes comerciais, nas escolas, lanchonetes e entre outros. E a partir dessas novas abordagens, a alimentação, a comensalidade e a situação em que vivemos de pandemia devido à Covid-19 impôs uma nova realidade a todos nós, o isolamento social. E se antes nos faltava tempo para o exercício da comensalidade, hoje podemos exercê-la com mais consciência.
Trata-se de uma boa oportunidade para refletirmos sobre a nossa alimentação, incorporando novas práticas e resgatando tradições culturais que estão sendo perdidas ao longo das décadas. Como disse o antropólogo Levi Strauss, a comida não é boa somente para comer, mas também para pensar. Ela nos convida, portanto, à reflexão. Sendo assim, gostaríamos de trazer essa reflexão para vocês, cursistas, sobre as suas práticas alimentares. Quanto tempo e atenção você tem dedicado à sua alimentação e à da sua família? Onde você costuma realizar as refeições e com quem? A alimentação na sua casa tem proporcionado prazer e convívio? Você conhece a origem dos ingredientes presentes nos alimentos que consome no seu dia a dia? E as suas escolhas alimentares levam em consideração preceitos éticos e de sustentabilidade ambiental? Aproveite essas perguntas e faça uma breve reflexão sobre o que você está adotando na sua alimentação habitual. E nos conte aqui no chat sobre como foram as suas respostas. Continuando com a relação do nosso tema e o isolamento social, sem dúvida, o maior tempo em casa pode trazer inúmeros benefícios para o resgate da comensalidade. Além de favorecer a reflexão, temos a oportunidade de ampliar o nosso repertório alimentar, desenvolvendo habilidades culinárias, resgatando tradições e receitas familiares, realizando as refeições em família e criando momentos preciosos para o fortalecimento dos laços. Trata-se de um tempo precioso para todas as idades, propiciando um importante exercício de convivência, partilha, entretenimento e descobertas culinárias. O Guia Alimentar para a População Brasileira traz para nós informações valiosas que nos ajudam na prática da comensalidade na nossa rotina. São orientações alimentares que nos ajudam a comer com regularidade e com atenção. Comer também em ambientes apropriados, além de comer em companhia. Estes são 3 passos que vamos detalhar a seguir. A primeira orientação que o guia nos traz é comer com regularidade e com atenção. E desta forma, ele nos traz 3 dicas para nos auxiliar a incluir a comensalidade dentro desse comer com regularidade. Primeiro, procure fazer refeições diárias em horários semelhantes e evite beliscar nos horários entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outras atividades. Refeições feitas em horários semelhantes todos os dias e consumidas com atenção e sem pressa favorecem a digestão dos alimentos e também evitam que se coma mais do que o necessário. Os mecanismos biológicos que regulam o nosso apetite são complexos e dependem de vários estímulos que levam certo tempo até sinalizarem que já comemos o suficiente. Em outras palavras, comer de forma regular, devagar e com atenção é uma boa maneira de controlar naturalmente o quanto comemos. Na maioria das vezes, a necessidade de comer a qualquer hora ou beliscar algum alimento surge ou se torna mais forte quando somos estimulados visualmente. Isso é particularmente evidente quando a fonte do estímulo consiste em alimentos ultraprocessados, como guloseimas, salgadinhos de pacote e outros produtos cujos ingredientes e formulação lhes dão sabor muito acentuado. É recomendável evitar ter estes produtos ao alcance da mão, seja em casa, no ambiente de trabalho ou no ambiente de estudo. Opte por frutas frescas ou até mesmo secas. Uma boa opção são as castanhas ou as nozes. Comer devagar, mastigando bem os alimentos, é uma dica essencial,
pois dessa forma aumentamos nossa concentração no ato de comer e prolongamos a sua duração, além de usufruirmos de todo o prazer proporcionado pelos diferentes sabores e texturas das preparações culinárias. Opte por uma salada, uma sopa, um caldo antes do prato principal. Dessa maneira, o organismo tem o tempo necessário para aproveitar os nutrientes e não comermos mais do que o necessário. A segunda orientação fala sobre o comer em ambientes apropriados. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos, sem muitos estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimentos. Locais limpos, tranquilos e confortáveis ajudam a concentração no ato de comer e convidam a que se coma devagar, saboreando bem os alimentos. Algumas dicas que servem tanto para comer com regularidade e com atenção, tanto para comer em ambientes apropriados. É evitar deixar ligado televisões, aparelhos e telefones sobre a mesa. Evitar também comer na mesa de trabalho, comer em pé, andando ou comer dentro de carros ou transportes públicos. Por fim, uma boa providência para evitar comer demais é servir-se apenas uma vez, ou pelo menos aguardar um tempo para se servir uma segunda vez. Frequentemente, a segunda porção excede as nossas necessidades. A terceira e última orientação é comer em companhia. Sempre que possível, prefira comer em companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola. Procure compartilhar também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Seres humanos são seres sociais e o hábito de comer em companhia está impregnado em nossa história, assim como a divisão das responsabilidades por encontrar ou adquirir, preparar e cozinhar os alimentos. Compartilhar o comer e as atividades envolvidas nesse ato é um modo simples e profundo de criar e desenvolver relações entre pessoas. Dessa forma, comer é parte natural da vida social. Sobre o comer em companhias, algumas dicas devem ser levadas em considerações. Refeições compartilhadas, feitas no ambiente de casa, são momentos preciosos para cultivar e fortalecer laços entre pessoas que se gostam. Para as crianças e adolescentes, são excelentes oportunidades para que adquiram bons hábitos e valorizem a importância de refeições regulares e feitas em ambientes apropriados. Para os casais, é um momento de encontro para saber um do outro, para trocar opiniões sobre assuntos familiares e também para planejar o futuro. Para todas as idades, propiciam um importante exercício da convivência e da partilha. Após a explanação dada até aqui sobre comensalidade, alimentação e o isolamento social, podemos perceber que a pandemia nos trouxe oportunidades para reatar e reviver a comensalidade. Todavia, devemos levar em consideração que a pandemia impôs obstáculos e dificuldades. E é importante destacar que, assim como existem oportunidades para melhorar a nossa alimentação, também existem obstáculos que dificultam a boa alimentação durante a pandemia. O cenário epidemiológico de morbimortalidade devido à Covid-19, o distanciamento social e o isolamento domiciliar nos traz, em muitos momentos, sentimentos de angústia, medo e incerteza. Tais sentimentos podem desencadear transtornos psicológicos, incluindo ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Estes sentimentos podem contribuir para uma má alimentação. Desta forma, analisamos e trouxemos para vocês um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com outras instituições brasileiras, que entrevistou mais de 44 mil indivíduos durante a pandemia. O objetivo desse estudo foi verificar como o isolamento social afetou ou mudou a vida da população.
Os resultados revelaram impactos socioeconômicos negativos, dificuldades nas atividades de trabalho remoto e da nova rotina familiar, sedentarismo, mudanças de humor, aumento do tabagismo e também mudanças alimentares, incluindo o menor consumo de alimentos saudáveis, in natura e minimamente processados. Veja a seguir alguns dados que retiramos dessa pesquisa. Em relação à prática de atividade física, o estudo nos mostra que foi uma área muito afetada, onde 62% dos brasileiros não estavam fazendo nenhum tipo de atividade física. O tempo médio assistindo televisão foi de 3 horas aproximadamente, representando um aumento de 1 hora e 20 minutos em relação ao tempo médio antes da pandemia. Quanto à alimentação, verificou-se que o consumo de alimentos saudáveis diminuiu durante a pandemia. O consumo de verduras e legumes durante 5 dias ou mais por semana diminuiu de 37% para 33%. E o consumo de frutas, legumes e verduras em 5 dias ou mais por semana em adultos jovens diminuiu 13%. Em relação ao consumo de frutas, legumes e verduras em 5 dias ou mais por semana na população de baixa renda, houve uma diminuição de 16%. Em relação ao percentual de consumo de alimentos não saudáveis em 2 dias ou mais por semana, aumentou 5% para embutidos e hambúrgueres, 4% para os congelados e 6% para os chocolates e doces. Por essas razões, é preciso estar atento durante esse período, procurando ajuda nos primeiros sinais de desconforto emocional ou físico. Mudanças ambientais afetam nossas práticas alimentares e também o nosso estilo de vida, trazendo efeitos positivos ou negativos à nossa saúde. Dando finalidade à aula de hoje, gostaríamos que vocês conhecessem melhor o Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia foi a nossa principal referência para a elaboração desta aula. Ele promove a alimentação saudável com vistas à segurança alimentar e educação nutricional dos brasileiros. Foi escrito com um vocabulário claro, objetivo e simples, visando a fácil compreensão pela população em geral. Quem quiser ter acesso ao Guia Alimentar para a População Brasileira, ele se encontra em nossos materiais complementares desta aula. Agora, gostaríamos de fazer um convite a vocês para fazer um teste rápido e saber como está a sua alimentação. Quem tiver interesse, é só clicar no link que está anexado na descrição do post desta aula. Por fim, gostaríamos de apresentar a vocês o Armazém da Saúde, que é um aplicativo sobre alimentação construído pela área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer, baseado nas evidências mais recentes sobre a promoção da alimentação saudável e para a prevenção do câncer. O aplicativo é disponível para iOS e para Android, e o link para o download estará disponível na descrição desse post. Estamos chegando ao final de mais uma aula e sempre reforçando para que vocês fiquem de olho nos materiais complementares que estão em anexo aqui na plataforma. Basta acessar a aba Atividades ou Trabalhos da turma. Gostou da aula? Não se esqueça de responder o questionário e avaliar a aula. Para a emissão de certificado, é necessária a conclusão das aulas e responder os questionários. Na próxima aula, iremos falar sobre cuidados relacionados à ansiedade e à saúde mental durante o isolamento e o distanciamento social. Por isso, não perca e fique de olho no cronograma deste módulo.